E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem escutando o nosso programa Quintal da Galécia. Hoje a gente vai fazer um trabalho um pouco diferente, né? A gente vai apenas fazer alguns comentários, uma reação aos comentários que tivemos deste vídeo interessante que fizemos esses dias, né? A respeito de uma entrevista numa feirinha em algum lugar na Galiza e como que se comportaram os entrevistados portugueses. Que é quen se está encargando de facer todas estas argalladas. Moi co teu permiso vou seguir amosando. Temos aquí ata artesáns e mestres portugueses como o teu. Então acá estou transformando o trigo que tenemos acá, nas semillas, que ponemos aquí al medio, ¿no? Mi madriña querida. Mima, é unha vez... Ai, vale. Harina, Está facendo fariña. fariña. Sí. Mi madriña, pero... Por moitísimas gracias, co teu permiso... Representando la cantaría, estoy haciendo un dibujito en la piedra. A ver se dou feito. Bueno, pois... Então foram comentários diversos, de todos os tipos. É claro que a gente tem que sempre que respeitar a opinião dos outros. Somos livres para exercer o nosso pensamento, o nosso manifesto, contanto que não seja de forma ofensiva. Tentamos sempre fazer de uma forma de trazer um pouco de entendimento a toda essa questão da língua da Galiza, e por eu ser reintegracionista, é uma forma do nosso idioma, da nossa língua comum, mas que também teve reações diversas, comentários diversos, preconceitos linguísticos que sempre vão aparecer, e muita gente não entende esse processo de diglóssia, esse processo de degradação do idioma galego, da nossa forma de se falar na Galiza, não entende os processos linguísticos seculares, a imposição de um outro reino sobre a Galiza, a influência nas últimas décadas dos meios de comunicação e talvez uma aposta muito errada numa norma gramatical, ortográfica que talvez acelerou esse processo de criolização da língua, de castelanização, e sem ofensa nenhuma, mas é o que está acontecendo. Basta a gente ver diversos recolhimentos de audiovisual, de gravações, de pessoas diversas da Galiza em outras décadas. Bom, aí agora a gente vai começar um pouco sobre algumas coisas que foram comentadas. Claro que, de preferência, a gente vai comentar daquelas pessoas que realmente sabemos que não tem medo de se expor verdadeiramente como pessoas e não como falsos perfis no Facebook. Também quero deixar aqui as minhas recomendações para quem gosta de escutar um pouco do acento galego, do sotaque galego. No podcast Spotify e Vox estão disponíveis os programas do Grande Vozes do Nosso Mundo e do Projeto Neo, que são muito interessantes de a gente ouvir e aprender todas as dinâmicas do pessoal ali que faz um excelente trabalho ali na Maria Lucência. Né? Um abraço ao Bernardo Penabade, como sempre, pioneiro nesses trabalhos. Também faço as minhas recomendações para todos aqueles que lutam pela sobrevivência do galego e os nossos manifestantes digitais que procurem se associar na Associação Galega da Língua, né? Que apesar de tantos anos de dedicação, de tantos trabalhos, carecem de mais associados para ajudarem nos seus materiais, nos seus trabalhos, enfim. É importante não só manifestarmos nossas vontades, mas também participarmos das associações, como essa que eu acabei de falar, a Associação Galega da Língua, e também conheçam também a Academia Galega da Língua Portuguesa também. Feito todos esses comentários, também queria deixar bem claro que, apesar de a gente ter um grupo, uma associação de amigos, que é eu, o José Miguel e o Monteiro de Queiroz, isso não significa que temos
opiniões iguais. E não é por causa disso que a gente vai ficar trocando ofensas ou desamigando por causa disso. Como aconteceu recentemente com pessoas que não aceitam uma opinião minha, uma opinião contrária delas e simplesmente desamigam nas redes, enfim. Então parece que há um processo um pouco imaturo nesse tipo de compreensão. Bom, já falamos muito, agora vamos lá aos comentários desse primeiro vídeo que fizemos a respeito da interação da língua galega nas ruas, nas cidades, enfim. E começa primeiro, o primeiro comentário eu tenho aqui já o do Monteiro Queiroz, inclusive, né, que ele faz uma pergunta se ela em portugalego, ele em portunhol. Talvez ela a entrevistada, ele o entrevistador. Bom, eu acho que a entrevistada não tentou desenvolver nenhuma forma de portugalego. Na verdade, realmente, tanto ela como o entrevistado se sentiram mais confortáveis em responder ou tentar responder em castelhano. O entrevistador, por sua vez, também em vários momentos deixou algumas brechas de acentos que poderia confundir uma pessoa que não tem conhecimento direto do galego. Não que se trate de preconceito linguístico, mas que talvez seja realmente esse afastamento entre as nossas línguas, os nossos sotaques, que poderiam causar essa confusão. Assim como também tem muitos brasileiros que, quando escutam um português falando muito apressadamente, têm dificuldades. Está em questão aqui realmente é que a gente não conversa, não anda se conversando, as nossas comunicações estão quebradas, então talvez essa incompreensão seja mais motivada pelo não conhecimento ou reconhecimento das outras formas de falar da nossa língua. Uma pessoa que tem um perfil falso acabou dizendo assim que a fala dos galegos obedientes talvez seja, eu fico pensando que seria mais ou menos esse processo de diglossia que tem na Galiza, e que muitos galegos acabam assimilando no seu dia a dia expressões e palavras genuinamente castelhanas que eles acabam tornando como verdade, como próprias das falas deles. O Adérito de Almeida acaba comentando aqui que seria possivelmente um vício, né, algum jeito de que as pessoas atravessam a Espanha e começam a falar a língua cervantina. Pode ser sim, pode ser que não, mas é o fato que realmente tanto Portugal como Galiza andaram de costas um para o outro por muito tempo. Então, acaba que criando-se esses estereótipos que eu estou indo eu estou indo para a Espanha, eu não estou indo para a Galiza, né? Então, quando eu disse que eu viajei para a Galiza, eu vi muitos comentários tipo, você foi à Espanha? Principalmente de alguns portugueses que eu conversei aqui no Brasil. Eu disse, não, eu fui na Galiza. E eles não conseguem separar uma coisa de outra, né? É a mesma coisa que você tivesse ido para a Escócia e a pessoa falasse para você, você foi na Inglaterra. Não, fui na Escócia, entendeu? Mais ou menos desse tipo, né? Então as pessoas não conseguem separar esses mundos. Então para elas conseguem colocar a Galiza dentro do mesmo saco. O Domingos Amigo também consegue colocar aqui algum tipo de consideração a respeito que realmente há um complexo de inferioridade, isso é verdade. Eu observei isso também por onde eu andei na Galiza, que quando uma pessoa pergunta em castelhano, o galego muda e começa a responder em espanhol como se fosse um aspecto de subserviência linguística, né? Então, ele não tenta responder em galego, como os franceses fazem quando alguém aborda eles em inglês, né, ou então em outra língua, e os franceses insistem em falar em francês. Então, alguma coisa que anda por esse complexo de inferioridade, de submissão linguística e realmente de vassalagem, né? Bom, e esse tipo de coisa seria muito interessante que houvesse um pronunciamento de um galego nesse caso, que pudesse trazer a gente mais informações e talvez até seria interessante que ele fizesse de forma de vídeo, né, gravado para poder a gente colocar aqui. E é o que o Nuno Salvado também acaba dizendo, que é a ignorância de alguns portugueses
não conhecerem a própria história. Isso é verdade. Muitos portugueses não conhecem a sua própria história, muitos galegos também não conhecem a sua própria história, assim como também muitos brasileiros também não conhecem a sua própria história. Uma pessoa chamada Diniz Cabreira fez um comentário também que poderia ser interessante, porque a própria equipe de televisão galega poderia ser sugerido aos entrevistados que respondessem em português. Isso também é um comentário interessantíssimo, baseando-se inclusive na própria, de repente, desconhecimento dos entrevistados que podemos conversar falando nos nossos respectivos sotaques. Então, talvez tenha sido realmente também uma falha da TV Galiza, mas a gente não pode esperar muito da TV Galiza, né, pessoal? Já o Felipe Martins, ele já tem uma opinião diferente, ele já deixa claro que os entrevistados, por estarem na Galiza, deveriam falar em português, né? O que também é um pouco da minha opinião que eu fiz naquele vídeo, né? Então, não se trata de pessoas novas, são pessoas que já têm uma certa experiência de vida, e não saber disso mostra uma própria falha dessa interação sociolinguística que há entre os países. Então, a gente também não pode colocar toda a culpa nos entrevistados, mas também de um contexto sociolinguístico e até mesmo político que fez com que esse diálogo que ocorreu em outros momentos, em outros períodos, fosse desconstruído. O que acaba sendo também o próprio comentário que arrematou o José Miguel, que os entrevistados não tivessem uma má intenção. Eu também creio que eles não estavam de má intenção em ali provocar um debate assim, estamos na Galícia, vamos falar em castelhano porque a gente quer causar polêmica. Não. Mas como eu falei agora há pouco, talvez uma aproximação de um entrevistador com muitos acentos ou com muitos vocabulários que sugerem que a pessoa está falando em castelhano, pode também ser um convite para que a pessoa responda em castelhano. Isso não significa que um galego tem que ter um sotaque da forma dos portugueses, como alguns portugueses comentaram aqui, que depois a gente vai acabar falando, mas que também acaba expressando, na verdade, eu volto a dizer, o preconceito linguístico em relação aos sotaques. E parece que nesse ponto o Chico Lopes ele fala também umas coisas interessantes, porque na verdade ele culpabiliza o repórter, porque a gente acaba de falar, que também teve muita repercussão, o próprio acento castelhanizado do repórter. Então, nitidamente, você percebe-se que houve um processo de desgaleguização das falas galegas ao longo de 40 anos, que coincide justamente com o próprio decreto Figueira Valverde, que quem está assistindo e não conhece, eu recomendo que há um documentário, esse contexto que aconteceu durante os anos 70, que vai acabar ganhando uma corrente de normalização da língua galega, que acaba, na verdade, acelerando o processo de criolização da escrita e das falas. O Chico Lopes acaba falando que a senhora, que é uma das senhoras que acaba dando opinião, é a única que estaria falando em português, e eu discordo porque ela fala Arina. Ela tenta também jogar um castelhano pro repórter, né? E aí até o repórter fala assim, farinha, né? Ele ainda corrige a entrevistada que entrou na conversa para... Não, aqui a gente não fala Arina, a gente fala farinha. Então, o José Miguel fala aqui numa parte aqui que a comunicação entre portugueses e galegos faz-se muito desta forma. Neste caso, o castrapo do entrevistador puxa o portunhol dos entrevistados, né? Pode ser verdade, né? Porque eu acabei comentando em vários momentos, né, que um acento muito castelhanizado pode sugerir que a pessoa responda em castelhano. O Pepe Faria acaba fazendo um comentário sobre que a verdade é que a musicalidade do galego é mais semelhante ao português do Brasil que o de Portugal,
mas falando a modinho, ou seja, devagarinho, entendemos perfeitamente. Eu não sei se ele está falar devagarinho em relação aos brasileiros ou aos portugueses. Existe uma questão da vocalidade, do uso das vogais, que dos brasileiros é mais aberta. Talvez soaria melhor essa compreensão, mas há muitos vocábulos que nós não utilizamos aqui e que são mais comuns entre portugueses e galegos. Na construção até própria dos pronomes, enfim, e estariam mais próximos do norte, principalmente norte de Portugal e da Galiza. Mas dentro desse contexto, eu volto a repetir, o que falta mais é a nossa interação, uma comunicação mútua por todos os lados, cada vez mais, construindo ideias, construindo conversas. Então, esse tipo de debate que eu estou propondo aqui poderia estar sendo feito por outros diversos canais, como já tem surgido alguns outros galegos e portugueses que estão entrevistando mas cada um segue a sua corrente. Né? Então, muitos que participam desse tipo de entrevistas com galegos ou portugueses, na verdade, eles partem do pressuposto que seriam duas línguas diferentes. Enquanto que a minha corrente seriam formas da mesma língua. Aí teve um comentário da senhora Maria Margarida, que parece que ela não entendeu a propositura desse debate, e parece que ela está muito nesse universo aí salazarista de ultramarino, de que Portugal chegou em todos os lugares, levou a língua. Eu não estou discutindo quem levou a língua para nenhum lugar. E nem posso afirmar que quando Ricardo Carvalho Caleiro afirma que o galego colonizou a Lusitânia, não é no sentido de colonização, de conquista territorial. Ele, nesse sentido, ele está falando na colonização de uma forma de se falar que prevaleceu sobre outras. Então, é nesse sentido que o Carvalho Caleiro fala. E, inclusive, a língua que falava no tempo de Afonso Henriques era praticamente a mesma falada ao norte. E é essa língua que vai avançar para o sul. Então, é mais ou menos nesse sentido, entendeu? Então, fica calminha, toma um chazinho, que você está muito nervosa. E é claro que, como eu sendo reintegracionista, eu gosto muito de utilizar galego internacional como língua comum, e que a classificação da nossa língua, a nomenclatura da nossa língua é muito injusta. Então, por uma questão realmente de origens, nós falamos talvez um galego português moderno. O Ramiro Vidal, meu camarada Ramiro, fala que elogia bem o Carvalho Caleiro, não tem como a gente não deixar de elogiar, mas ele discorda em parte do Freixeiro Mato. E Constantino Garcia definitivamente não. Pronto, assim, esses três personagens, apesar que um é mais falado, que é o Carvalho Caleiro, né, para quem está de fora, fica difícil a gente entender algumas questões de quem foi o Carvalho Caleiro, quem é o Freixeiro Mato e quem foi o Constantino Garcia. Então, requer que sugere-se que talvez galegos comentem um pouco sobre esses personagens, e seria interessante que mandassem através de vídeo. O Pierre Almeida acaba fazendo um comentário que diz tudo, que também a minha defesa. Quando estiveres com um galego, use o português para a comunicação. Perfeito. Né? É isso mesmo. O senhor Fernando Pinto Coelho faz aqui também uma reclamação interessante, né? O desabafo dele, que a culpa é dos galegos, aos ouvidos dos portugueses, o galego parece demasiado castelhano. É uma culpa em parte, né? Porque ninguém aqui acorda de um dia para o outro resolvendo assim, olha, eu vou começar a falar em castelhano ou aumentar meu sotaque castelhano porque é mais agradável. Então, como a gente fala, é todo um processo de desconstrução de uma forma secular de se falar para a sobreposição de outra. Então, a culpa não pode ser das pessoas em si, mas de um processo daqueles que detêm o pensamento.
Nesse sentido, o César Esteves Torres ele acaba comentando, respondendo que não é geral, que também muitos portugueses falam em castelhano, ainda que o galego tente falar em português. Né? Há relatos que acontece isso muito, parece que quando os galegos vão a Portugal. Né? Bom, para terminar aqui, a Maria Esther Souza Fonseca ela faz um comentário que o português e o galego seria um idioma muito parecido. Né? Então é isso, a gente tem essas divisões, né? Que uns acreditam que seria o mesmo idioma, outros vão dizer que não. Então é todo um processo de como que os nacionalismos vão criando nomes para as línguas. Você vai ver o serbo-croata, é a mesma língua, com sotaques, mas porque é Croácia, um outro país, as pessoas vão falar que falam croata, quem está na Sérvia vai falar que está na Sérvia. Então, temos vários casos em várias outras partes do mundo que tem essa mesma desconstrução. Então, quem está na Moldávia fala moldavo, quem está na Romênia fala romeno, porque são países diferentes, mas, na verdade é a mesma língua. É claro que, dependendo da região, ela vai ter uma influência de um outro país que poderia influenciar na forma de se falar, ou então de algumas palavras, de alguns vocábulos que entram mais numa região que outra. É assim no Brasil, é assim em Portugal, de norte a sul tem palavras que são diferentes, na Galiza também, e porque temos vocábulos diferentes não significa que o alicerce, a base é a mesma língua. É isso, pessoal. Obrigado por partilharem, por acompanhar nosso programa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.